Boa tarde. Hoje eu vou resolver a questão 67 do Colégio Naval de Sistemas de Numeração. A questão é a seguinte. Vou colocar aqui. Uma expressão constituída por números de dois algarismos é do tipo AB vezes AB menos AB. Tá bom. No qual cada quadrinho deve ser ocupado por um algarismo. Num total de 6 algarismos para toda a expressão, sabendo-se que os algarismos que preencherão os quadrinhos são todos distintos, o menor valor possível para toda a expressão é: observação, números do tipo 07 ou 7 são considerados de algarismo. Ok. Então, ele tem uma expressão do tipo AB vezes AB, né? Podemos falar AB menos AB. Ou AB vezes XY menos ZW. Qualquer coisa. Em que isso seja o menor eu vou colocar aqui em que isso seja o menor valor deixa eu apagar aqui menor valor, vou colocar val de valor possível. Possível. Tá bom. Então, para essa expressão, temos que ter 6 algarismos em que o resultado, né, dessa expressão seja o menor valor possível. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer, o que eu vou falar, aliás, é que essa multiplicação aqui, ela precisa ser o menor valor. E esses quadrinhos, esses dois que você vai subtrair, eles precisam ser um maior valor. Porque se você tiver dois valores relativamente pequenos, né, menores, que eles precisam ser os menores algarismos possíveis, ou aliás, o resultado precisa ter um menor valor. Mas para isso, essa multiplicação tem que ter um menor valor possível. Aí, quando tiver um menor valor possível, para deixar ainda menor, deixamos os maiores algarismos, ou seja, deixamos os maiores números, né, para subtrair, porque aí fica menor ainda. E é isso que queremos. Queremos o menor valor possível para toda essa expressão. Ok. Primeiro eu vou listar os algarismos possíveis. O 1, aliás, o 2 também, o 0 também, né? Porque falou que números do tipo 0, 7 são considerados, então o 0 pode ser considerado como um algarismo. Então, vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8,
e 9, certo? Beleza. Esses são os algarismos possíveis. E precisamos colocar os menores algarismos aqui nesses 4 quadrinhos, né? Que vão multiplicar, né? Porque, como eu falei no início, a multiplicação precisa ter um menor valor. Porque aí você pode colocar os maiores algarismos na diferença, né? Nos dois algarismos, nos dois lugares, né? Ou nas duas ordens, para você ter o maior número e você deixar o número ainda menor. Bom, então são esses os algarismos possíveis, certo? Aí eu vou colocar aqui alg de algarismos possíveis. Possíveis, beleza. Tá bom. Então, para essa expressão, precisa ter esses menores algarismos na multiplicação, certo? Então, eu vou começar com a multiplicação. Então, eu vou desenhar aqui os quadrinhos da multiplicação. Ok. Beleza. Agora, para a multiplicação ter o menor valor possível, precisamos ter os menores algarismos entre eles. Tá bom, já está ficando meio repetitivo. Então, vamos pegar os menores algarismos. Os menores algarismos daqui são 0, 1, 2 e 3, né? Os quatro menores algarismos entre 0 e 9, certo? Ou de 0 e 9, aliás. Porque 0 também conta, né? Porque você vai somente usar 4 algarismos. E se você ver, eles são os primeiros 4 algarismos menores, né? Entre os números de 0 a 9, certo? Então, os algarismos possíveis são 0, eu vou colocar aqui 0, 1, 2 e 3, certo? São os menores algarismos para a multiplicação que precisamos. Agora, já que sabemos quais são os algarismos que vamos utilizar na multiplicação, agora para a multiplicação, um método, né, é você testar agora, né? Porque você não tem um jeito para você descobrir, né? Só isso que tem que saber que a multiplicação precisa ter o menor valor possível, né? Porque aí você deixa espaço para os maiores algarismos para subtrair, você deixa o número ainda maior. Não tendo isso dito, eu vou novamente descer aqui e eu vou escrever. E aí eu vou listar as multiplicações que podemos fazer, né? Então, podemos fazer. Eu vou listar todas. 0,1 vezes 23 ou 0,2 vezes 13, 10 vezes 23, é, 20 vezes 31, ou 3, né, 0,3 vezes 12, ou
30 vezes 21. Beleza. E depois disso, a subtração vai ser com os maiores algarismos. Então, aqui tem um detalhe. Qual é o detalhe? Que o número da expressão precisa ser um número natural, certo? Então, se os algarismos na subtração forem os maiores algarismos, precisamos ter uma multiplicação de números que não são tão pequenos, né? Porque senão você vai ter um número menor subtraído de um número, ou aliás, um número menor subtraído de um número maior, que vai deixar um valor negativo que não é o que queremos um valor natural, né? Um número natural. Então, podemos excluir as opções de zero, incluindo o zero como o primeiro algarismo. Por quê? Porque aí vai ser a unidade multiplicada por uma dezena, né? Ou dezenas. Mas aí vai ficar um valor muito pequeno, menor do que uma dezena vezes outras tantas dezenas, e aí subtraído de um número com os maiores algarismos vai deixar um número inteiro, né? Ou seja, um número negativo que não queremos. Ou seja, podemos excluir, a partir disso, 0,1 vezes 23, 0,2 vezes 13 e 0,3 vezes 12, que nos deixa com essas três opções, certo? Para multiplicação. E lembrando que essa multiplicação precisa ter o menor valor possível. Então agora eu vou testar. Colocar aqui. Eu vou testar os quadradinhos, as multiplicações e vou ver qual tem o menor valor. Vou escrever aqui. Ok. Vezes número. Beleza. Aí agora eu vou escrever a multiplicação, né? 10 vezes 23 ou 20 vezes 31 ou 30 vezes 21 ou temos mais três opções, mais duas opções na verdade, né? Que é 20 vezes 13 ou 30 vezes 12, né? Beleza. E aí eu vou escrever quadrinhos vezes e vezes tá. Trinta vezes 13, 30 vezes 12, né? Aliás, 20 vezes 13 e 30 vezes 12. Então tá bom. Agora pegamos o resultado de todas essas multiplicações e veremos qual vai ser os algarismos e qual vai ser os quadrinhos para a multiplicação, né? Então vemos qual é o menor valor entre eles.
O menor valor entre eles, se você for ver, é 10 vezes 23, né? Você nem precisa fazer todos, né? Porque se você for fazer 20 vezes 31, vai dar maior, que vai dar 620. 30 vezes 21 vai dar 630, né? 20 vezes 13 vai dar 260, 30 vezes 12 vai dar 360. Ou seja, a multiplicação vai ser composto por quatro algarismos, né? Quatro quadrinhos, vai ser 10 vezes 23, porque é o menor valor. Ou seja, eu vou escrever aqui. Multiplicação vai ser a multiplicação com o menor valor, certo? Que entre essas opções o produto tem o menor valor. O menor valor. Vou colocar valo de valor. Ok. Então encontramos os quadrinhos e eu vou escrever aqui. 10 vezes 23. 10 vezes 23. Ok. Menos dois quadrinhos com os menores dois algarismos. Ok. Então, agora que encontramos a multiplicação, necessitamos encontrar a subtração, né? Que vai ser composta pelos maiores algarismos. Por quê? Porque essa multiplicação é o menor valor possível. E se você pegar os maiores algarismos, a partir disso, para fazer a subtração, você vai ter os maiores números, né? Porque na teoria, quem tem os maiores algarismos tem um maior número, certo? E aí, ao você ter um maior número, você deixa o número ainda maior, que é o que você quer. Você quer o menor valor possível, certo? E, para isso, temos que pegar os algarismos restantes. Quais são? O 4, o 5, o 6, o 7, 8 e 9, certo? E entre eles, quais são os dois maiores? 80, o 8 e o 9, né? Porque eles são os maiores algarismos entre os algarismos de 4 a 9, certo? Então, vamos ou usar menos 89 menos 98, certo? Agora, para sabermos qual vai ser utilizado, precisamos ter um que tem que deixa o valor o menor possível, né? Porque queremos o menor valor possível para essa expressão. 10 vezes 23 menos 98, certo? Isso aqui também é bagunçado, mas esse é 89, esse é 98, certo? Aí vamos testar. E aí qual tem o menor valor é o menor valor para a expressão, portanto temos a resposta. Aí agora é só testar. 10 vezes 23 é 230. 230 menos 89 vai dar 141. Tá. 10 vezes 23 é 230. Menos 98 vai dar 132. E entre eles, qual é o menor valor possível para essa expressão?
132, né? Porque 132 é maior que 141. Portanto, o menor valor para a expressão é 132. Menor valor possível, né? Colocar valor possível. Portanto, o menor valor possível para a expressão é 132. Que o gabarito é letra B.